A gente vive enfatizando a importância de aprender em vez de decorar. Decorar não é legal, não pode. Sério, cara? Não pode. Não, assim, sem brincadeiras, o interessante a gente pensa muito, o decorar é o mais fácil, porque é aquela lógica que a gente tem de aluno de passar na prova, ou tirar uma boa nota na prova. Mas quando a gente fala em idioma, pense assim, se você tentar decorar alguma coisa no teu dia a dia, que uma semana você esquece o volume de informações que você tem, você vai acabar, o teu cérebro é um espaço limitado. Não, imagina na matemática, né? Se você quiser decorar todas as somas e multiplicações, todos os resultados de todas as somas possíveis, é muito mais fácil você aprender a fazer somas e multiplicações, por exemplo, do que querer decorar o resultado de... Você decora o básico da tabela, da tabuada para poder fazer, mas depois as contas maiores você vai fazendo, porque você sabe fazer a conta, você não decora todos os resultados possíveis. Ou usa a calculadora do celular também. Ou usa a calculadora também. O que no caso do idioma, você pode aprender algumas regras e com elas você formar palavras ou entender palavras que você não conhecia antes. Você pode tentar decorar, o que não é uma boa, porque é muita informação, ou você pode usar um dicionário. Mas no caso de você não ter um dicionário, você pode aprender a realmente formar como as palavras são formadas, e isso ajuda muito. Uma coisa muito importante são os sufixos e prefixos no inglês. O sufixo é aquilo que vem depois de uma palavra, junto com ela emendado na palavra, e o prefixo é aquilo que vem antes da palavra. Tem vários exemplos, nós vamos começar agora com um sufixo. A pessoa fala, sufixo, gramática e tal. Não, mas, gramática. Pois é. Mas você vai ver que ajuda bastante depois que você entende isso. Porque ele cria uma linha de raciocínio, né? A partir do momento que você identificar aquilo, é um sufixo, você consegue fazer análise interna e ajuda na tua comunicação. Exatamente. Um sufixo muito, muito importante é o ER no inglês. Depois você tem um verbo já emendado um ER. Esse ER significa alguém que faz aquela ação. Então, por exemplo, pensar no caso do work, que é o trabalhar. Todo mundo conhece o work, é um verbo bem comum. Então, se work é trabalhar, worker é aquele que trabalha. Falando assim parece meio bíblico, mas é o trabalhador, certo? Então, worker, trabalhador, vem do verbo trabalhar. Mais algum exemplo? Singer, né? O verbo sing, que a gente tá tão acostumado a ver esses programas de música aí na TV, o The Voice, o American Idol. Então, sing, cantar. O cantor, que nada mais é do que aquele que canta, singer. Tenho quase na mesma... digamos assim, da área das artes, o dance, dançar, dancer, dançarina, dançarino, certo? Tem muitos exemplos, o play mesmo, que pode ser tanto jogar quanto tocar alguma coisa. Vamos pensar no caso do jogar. Então, play, jogar. Player, jogador. Aquele então, que joga, o jogador. Eu posso colocar o esporte na frente, né? Já que tá falando de esporte, então, soccer player, jogador de futebol. Basketball player, jogador de basquete. Então, ele é algo que faz alguma atividade, né? Alguém que pratica aquela atividade. Lembrando que o play também pode ser tocar alguma coisa. Então, o MP3 player é o tocador de MP3, é aquele que toca os seus MP3, certo? Então, esse R é isso. E assim, mas tem outros casos, tem centenas, para não dizer milhares de casos que você pega o verbo e põe o R. Às vezes você conhece um verbo e você, por exemplo, eu sei que o verbo dirigir é drive. Como é que será que fala motorista? Na dúvida, você não sabe falar motorista, pensa no que ele faz e põe o R no final. Você tem uma boa chance de acertar. Drive, dirigir. Driver é aquele que dirige, ou seja, é o motorista. Então, na dúvida, você quer falar uma profissão e você não sabe, pega o verbo o que aquela pessoa faz e põe o R no final. Você tem 84,2% de chance de acertar. Vídeo, né? Exatamente. Ótimo. Então, uma vez um aluno meu, é até bem comum um aluno perguntar pra mim, teacher, como é que eu falo ensinar em inglês? Opa, peraí, teacher, se eu tirar o ER, eu tenho o verbo teach. Ou seja, teacher, aquele que ensina, é o professor. Que deveria, pelo menos, né? A grande maioria ensina assim. O aluno é que não aprende. Brincadeira. Então, teach, ensinar. Teacher, o ensinador, o professor. Então, assim, é muito, muito, muito comum mesmo, assim. Então, na dúvida, bota o R no final para falar da profissão, que você tem uma boa chance de acertar. Existe um outro sufixo não tão comum assim, mas que é, de certa forma, o lado oposto do ER, que é o EE, que é o I no final do verbo, é pronunciado I. Então, se a gente for falar, quem for fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, a gente tem o interviewer, que é aquele que faz a entrevista, e o interviewee, que é aquele que recebendo a entrevista. O entrevistado. O entrevistado.
Então, interview é o verbo entrevistar. Interviewer, aquele que entrevista. Interviewee, aquele que é entrevistado. É o entrevistado mesmo. O employer e o employee, outro exemplo, né? Então, o employ, que é o verbo empregar. Então, employer é aquele que emprega, é o empregador. Employee é o empregado, é aquele que está recebendo o emprego. Né? Exatamente. Você está fazendo um mestrado, por exemplo, você tem o seu advisor, que vem do verbo advise, que é aconselhar. Então você tem o seu conselheiro, que a gente chama, não é conselheiro no português, a gente fala, é o orientador. Muito bem. Advisor é aquele que aconselha. Você é o advisee, é o aconselhado, é quem recebe os conselhos. Mas o ER é mais importante, então... Foque nos 84,7%. Exatamente, mas se você vê alguma coisa terminada em I, com EE no final, você sabe que é isso, é alguém que recebe aquele verbo, que recebe aquela ação. Certo? Perfeito. Valeu, pessoal.